Olá, meu nome é Marcelo Azevedo, eu sou facilitador do jogo Miracle Choice e eu vou fazer parte dessa série de interpretações de cartas, que foi um convite da Kátia, para que a gente pudesse compartilhar com vocês algumas dessas preciosidades que vem nessas cartas desse jogo. Para quem não conhece o jogo Miracle Choice, ele é um jogo de autoconhecimento e que a partir da jornada no tabuleiro você recebe algumas mensagens a partir das cartas e, portanto, essas cartas vão te dar algumas dicas no trilhar desse caminho, né? Quando surgiu o convite, a primeira coisa que me veio à mente foi o princípio, né? E o princípio foi um jogo que eu fiz com a Kátia, com o James, facilitado pelo James. Foi um jogo muito importante. E foi importante porque naquele dia, além de ser o primeiro jogo, naquele dia eu tinha sofrido, eu estava num período de uma perda que eu havia sofrido, e esse foi o tema utilizado nesse jogo. E então veio a mensagem de uma carta muito importante, que é a carta de identidade. E ela, carta 14, diz o seguinte: ninguém me agradeceu pelo que eu fiz. Estou cansado de não ser reconhecida. Chave do milagre. Quando eu libero as pessoas dos papéis que acredito que elas devam desempenhar, eu naturalmente as aprecio. Vocês podem perceber que, para quem não conhece a forma de leitura dessa carta, a primeira frase é uma frase baseada no medo, numa restrição que você coloca e impõe a si mesmo. E a segunda frase é a chave, é onde você pode ver aquele determinado assunto numa perspectiva diferente. Portanto, esse é o milagre, né? É olhar para um determinado tema numa outra perspectiva. E quando você tem um insight em relação a isso, você faz uma transformação de entendimento, e é aí que ocorre um milagre onde você pode ter uma perspectiva completamente nova, né? Dentro desse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção em relação ao meu tema, que era a perda, na chave do milagre, quando eu libero as pessoas dos papéis que eu acredito que elas devam desempenhar, eu naturalmente as aprecio. Então, a primeira questão foi a questão dos papéis. Isso me impactou na hora, porque eu consegui verificar claramente que haviam dois segmentos. O primeiro era aquela pessoa que estava dentro da minha cabeça, criada, né, para fazer parte da minha história, onde ela tinha um papel a desempenhar, expectativas a cumprir, obviamente não combinadas, né? Mas eram expectativas que naturalmente cresciam conforme o dia a dia da convivência e do trabalho e da jornada conjunta faz com que isso aconteça. E a outra era a pessoa, com a sua própria história, com a sua própria perspectiva de vida, seus próprios feitos e sua própria relação. Nesse momento, essa chave me deu a perspectiva de que era possível fazer uma separação entre o que eu realmente tinha como essa pessoa dentro da perspectiva da vida dela, da vida profissional, pessoal, familiar, espiritual, dentro da jornada que ela tinha a cumprir. E a outra era aquilo que eu esperava que essa pessoa tivesse como papel dentro da minha vida, dentro da minha história. Nesse momento eu percebi que a quantidade de sofrimento diante dessa perda era muito diferente quando eu isolava os papéis e as expectativas que eu tinha. Porque o sofrimento era, puxa, e agora? Tudo que foi pensado, tudo que foi construído dentro de mim havia sido frustrado. E esse sofrimento era um sofrimento
que poderia ser muito bem olhado, e foi o princípio desse entendimento, a transformação dessa perda, onde uma parte do sofrimento foi entendida como uma coisa criada por mim dentro das minhas expectativas. E no momento que eu liberei, que é como a carta fala, quando eu libero as pessoas dos papéis que eu acredito que elas devam desempenhar, no momento que eu liberei, eu disse, isso é uma expectativa minha, não é a perspectiva da vida da pessoa, não é a jornada, não necessariamente faz parte da jornada dela. Eu comecei a olhar para o outro lado, que é a pessoa com a jornada própria, com a individualidade própria e com o respeito e a gratidão por ter tido ela, né, dentro do meu caminho, dentro da minha história, seja ela curta ou longa. Isso começa a dar uma perspectiva completamente nova para esse luto, para essa perda. Diferentemente da frase que vem anterior, né? Que é a primeira frase baseada no medo, na restrição que você coloca você. Ninguém me agradeceu pelo que eu fiz. Eu estou cansado de não ser reconhecido. Percebem que essa frase está ligada aos papéis que eu entrego à pessoa. Porque entrego mais uma vez, sem combinar com ela, muitas vezes. E aí eu crio a expectativa e fico cobrando, né? Que, puxa vida, ela não mais vai cumprir aquilo. Eu me esforcei tanto, fiz tantas coisas e ela não se cumpriu. E é essa dor, que é uma dor que é onde você deve olhar, e foi que aonde eu olhei com mais cuidado e percebi que liberá-la não era um papel dela, era um papel meu a ser cumprido. Eu não precisava ficar com aquilo para poder continuar. Então, portanto, essa primeira frase é a frase onde você se apega, onde tem o apego ferrenho para essa perspectiva. E dentro ainda da chave do milagre tem uma palavra que para mim é muito importante, que é a apreciação. A apreciação não é só olhar e ter uma simples admiração. A apreciação é poder olhar com sinceridade e verdade para a jornada daquela pessoa e respeitar a trajetória dela, seja ela curta ou longa. E essa apreciação é que gera um valor e uma gratidão imensa. Então, portanto, para as pessoas que passaram e que eu sinto a perda delas, fica aqui a minha apreciação. E eu espero que essa carta, essa breve história que eu conto, que é uma questão pessoal, colocada dentro de um jogo muito importante para mim, tenha sido proveitosa para vocês. Para mim foi muito. Então, agradeço vocês e um forte abraço e até a próxima.